Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Essa é uma sequência de vídeos que nós estamos trabalhando respostas do réu no processo do trabalho. No primeiro vídeo nós falamos sobre a exceção de competência territorial, depois nós falamos sobre contestação trabalhista e agora nós vamos falar sobre reconvenção. Vamos lá? Eu já peço para que vocês se inscrevam aí no canal e indiquem esse vídeo para algum colega que também esteja aí estudando direito, vai prestar exame de ordem, e esse assunto vai ser importante para ele conhecer ou para ele reforçar os estudos. Eu agradeço. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Quando nós falamos em defesa em sentido amplo, o réu ele tem diversas opções aí, né, conforme eu mostrei para vocês, para apresentar a resposta, oferecer uma resposta. Nós temos a exceção de incompetência territorial, nós temos a contestação e também temos a reconvenção. E no próximo vídeo eu vou falar sobre exceções de impedimento e suspeição. A reconvenção, ela nem sempre vai surgir, né? Então, dependendo do caso do que você vai contestar, que vai ser viável ter uma reconvenção ou não. Por quê? Porque ela é uma modalidade de resposta do réu que equivale, na verdade, a um ataque e não uma defesa. Trata-se de natureza de ação. Ela é proposta pelo réu dentro da contestação trabalhista. Antes do CPC de 2015, era até uma peça apartada, né? A gente ofertava a contestação e a reconvenção tinha que ser uma peça separada. Hoje não mais. Hoje é possível que dentro da contestação trabalhista você inclua a reconvenção. O réu que naquele momento ele está ofertando a contestação, só que ele vai ser chamado de reconvinte porque ele está ofertando uma reconvenção. E o autor da ação, ele vai ser o reconvindo, porque na verdade agora ele vai figurar no polo da ação como réu, ok? Nessa modalidade de resposta, o réu não busca se defender, mas sim atacar. Ele formula uma pretensão contra o autor da ação principal. Então, por isso, nem sempre vai ter. Você vai ter ali uma situação em que o autor da ação deve para o réu. Por isso que tem natureza de ação. Falei excelência, ele me deve. Nós falamos na aula passada sobre o que era uma compensação. Né? A compensação quando um deve para o outro. Só que a gente tem limite para descontar esses créditos numa ação. Qual que é o limite? A totalidade dos créditos que o reclamante tem para receber. E o que passar? É a possibilidade da reconvenção. Vou colocar aqui como exemplo, até para facilitar, o reclamante, ele ingressou com a reclamação trabalhista, pedindo verbas rescisórias, pedindo diversos direitos que ele entende ser indevidos. O réu, ele vai contestar, só que ele fala assim, excelência, em posse do empregado, sempre esteve o carro da empresa. Só que ele devolveu o carro da empresa completamente batido. Então, de prejuízo, a empresa, para consertar o veículo que estava com colisão, a empresa gastou 45 mil reais. O carro, vamos dizer que custava 80 mil. Né? O crédito do reclamante que ele pleiteia lá na petição inicial, vamos dizer que é o valor de 20 mil. Não vai dar, né? Você vê que está incompatível, né? Não dá para fazer uma compensação. O que vai acontecer? A reclamada vai elaborar sua contestação e vai abrir um tópico de reconvenção. E aí sim ela pode pedir esses 45 mil. Lógico que é uma ação, né? A parte vai ter direito de contestar, por isso que é a natureza de ação, a ampla defesa, o contraditório, mas é dentro da contestação. Então, a reconvenção ela vai ser apresentada na audiência, na própria contestação, no capítulo destacado. Nós usamos o artigo 343 do CPC, por força do artigo 769 da CLT e artigo 15 do CPC. E para ser admitida essa reconvenção, ela precisa preencher os seguintes requisitos. Primeiro, o juízo da causa principal deve ser competente para apreciar, além da ação principal, a própria reconvenção.
Deve haver compatibilidade entre os procedimentos aplicáveis à ação principal e à reconvenção. Pendência da ação principal. Deve haver conexão entre as ações, ou seja, quando for comum o objeto ou a causa de pedido. Nesse exemplo que eu passei para vocês, olha só, a gente está falando de um carro da empresa que a empresa concedia para ele trabalhar, né? Não estou falando aqui que ele comprou o carro da empresa e deixou de pagar. E aí seria uma ação civil, não aqui. Eu estou falando de um carro que era disponibilizado para o reclamante para ele prestar o serviço. Ele trouxe prejuízos para a empresa, né? Então, tá vendo essa ligação, esse elo? Né? É importante a gente sempre pensar dessa forma, né? Essa reconvenção, ela precisa também falar dessa relação de trabalho, tá? Não estou falando de uma negociação, um negócio jurídico que foi feito entre as partes, né? Então, são coisas diferentes. Portanto, em audiência da própria contestação, o juiz do trabalho deverá redesignar uma nova audiência com prazo mínimo de 5 dias. Por quê? O reclamante, né, que é o autor da ação, ele agora vai se transformar em réu. E ele vai precisar ter prazo para ofertar contestação também, né? Então, ele vai ter 5 dias para que ele tenha tempo hábil para fazer a contestação dele, tá? Caso o autor, né, que é o reconvindo, não apresente a resposta à reconvenção, serão aplicados os efeitos da confissão ficta. Confissão ficta, ele é como se ele confirmasse os fatos narrados na reconvenção. Por que ficta? Porque ele não confessou expressamente, né? Mas como ele deixou de contestar, confirmasse o texto que está lá na reconvenção. Deixei em amarelo aqui para prestar bastante atenção. A desistência da ação não prejudica o prosseguimento da reconvenção. Lembra que tem natureza de ação? Então, se, eventualmente, o reclamante desiste da reclamação trabalhista, depois que ele teve ciência aí da reconvenção, ele se assustou. Isso não vai prejudicar a reconvenção, ela vai seguir normalmente. Tudo bem? Tendo em vista que o CPC de 2015 não trouxe exigência da ação, de ação e reconvenção serem julgados na mesma sentença, poderão ser apreciados em momentos distintos. Lógico, né? Seria conveniente, seria melhor que a ação e a reconvenção fossem apreciadas na mesma sentença, mas não há uma exigência, não há uma obrigatoriedade que essa sentença já aprecie as duas. Pode sim acontecer do juiz proferir uma decisão quanto à ação principal e depois proferir decisão quanto à reconvenção. Tudo bem? Gente, esses são os principais aspectos referente à reconvenção, listando que não é todo caso que nós teremos uma reconvenção para inserir na nossa contestação. Se for exame de ordem, preste muita atenção, até para não se confundir se a dívida entre as partes tem natureza trabalhista ou não, porque pode ser que não tenha natureza trabalhista, e se você fizer reconvenção está incorreto, tem que ter natureza trabalhista, ok? Essas são as referências bibliográficas utilizadas aqui no nosso texto. Eu espero vocês para o próximo vídeo, que eu vou falar sobre exceção de impedimento e suspeição. Até lá, tchau, tchau!